Para muitos hoje servir a Deus é moda, mas para Estevão foi sacrifício. Olá, mulheres que vêm, bem-vindas ao nosso devocional 40 dias da manifestação de Cristo. Eu sou a pastora Vera, líder das mulheres aqui do estado do Rio Grande do Sul, e hoje nós vamos ver sobre Atos capítulo 6 e Atos capítulo 7, sobre essa linda história de Estevão, que foi o primeiro mártir. Linda história sim, porque ele foi aquele que carregou um testemunho de Cristo até o final. A Bíblia começa falando assim no versículo 8 do capítulo 6 de Atos: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa característica de cheio de fé, cheio de poder, não era algo só de Estevão, mas nós vamos ver em muitos dos apóstolos e discípulos. Eles sabiam, a igreja primitiva entendeu logo cedo que a prioridade de Satanás seria pará-los. Então eles tinham uma vida de contínua oração, de buscar a presença de Deus, de comunhão, de congregar. Tanto que vamos ver nas cartas de Paulo aquela exortação para que eles permanecessem em continuação, para que eles não deixassem de congregar, porque eles entendiam que apenas nessa dependência e nesse buscar do Senhor poderiam viver cada batalha, poderiam vencer cada batalha. E qual que era a consequência disso? Nós vemos como vimos de Pedro, que ele levava os enfermos para que quando ele passasse através da sombra eles fossem curados em nome de Jesus. Eram homens cheios de poder, da manifestação, havia sinais, havia prodígios. E o que isso resultava também? De oposição, tentavam pará-los. Mas quando fala de Estevão, diz no versículo 10 que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eles não achavam como acusar a Estevão. Então eles começaram a subornar pessoas para que falassem que tinham ouvido Estevão falar o que ele não tinha falado. E todo o capítulo 7 é um discurso de Estevão falando sobre a lei de Moisés, sobre a palavra e refutando tudo aquilo que ele é acusado. E o final da história é maravilhoso, tão lindo quanto o começo. Pastora, como pode ser lindo se terminou em morte? Sim, termina em morte com o Estevão sendo apedrejado. Só que nesse momento ele faz a mesma coisa que Jesus faz na cruz, no maior ato de amor, compaixão, misericórdia. Quando Jesus fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, Estevão diz no versículo 60 do capítulo 7, e pondo-se de joelho clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Aqui Estevão clama em alta voz, não por eles, Senhor, me salva, mas clama por misericórdia, por aqueles que estavam apedrejando. Ele seguiu o exemplo de Jesus na cruz. E ali nós vimos que a vida de Estevão e a vida dos discípulos não era sobre ser, mas era sobre representar a Cristo. E quando nós olhamos para isso, nós aprendemos muito, porque é isso que o Senhor espera de nós. Hoje nós somos os novos discípulos, os novos apóstolos, e Ele nos quer ver cheios do Espírito Santo e também realizando prodígios, maravilhas em nome dEle. Para isso, nós temos que buscar. E propósitos como esse que estamos fazendo é para isso, para buscarmos ser cheios do Espírito Santo e usados pelo Senhor. Então, momentos em que tiramos 10, 15, 20 minutos para buscar a Deus ainda é muito pouco. Precisamos avaliar aquilo que Deus ocupa na nossa vida, o espaço que Ele ocupa, o tempo que nós temos de comunhão, de consagração, porque quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós nos consagrarmos, mais vamos ser cheios do Espírito Santo e mais poder do Senhor haverá na nossa vida e mais sinais e prodígios acontecerão através do nosso ministério. Quando eu estava lendo Estevão, eu me lembrei de Hebreus capítulo 12, e eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia, porque eu me lembrei de um versículo, mas depois lendo eu vi que tem muito mais. Eu me lembrei do versículo 4, que diz que ainda não resistimos até o sangue. E é verdade, às vezes as lutas elas vêm tão forte que parece mais fácil se acomodar. Então, às vezes, realmente, nós ainda não resistimos até o sangue. Só que Hebreus nos traz sérias lições e até passos de como que nós nos tornamos discípulos como Estevão.
dispostos a morrer por Cristo. E ele começa no versículo 1 dizendo para deixar o pecado, o embaraço, né? O embaraço é aquela coisa que não é pecado, mas pode se tornar. E aí o versículo 2 ele diz: olhando para Jesus. É fixar os nossos olhos no Senhor, na palavra. É não olhar para a circunstância nem para pessoas, mas olhar para Jesus. E aí fala no versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmos, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. O Estevão, ele conseguiu fazer exatamente isso. Ele conseguiu considerar Jesus. E isso fez com que ele não enfraquecesse no ânimo, porque ainda diante de toda afronta e ainda diante de ser apedrejado, todo o capítulo 7 é um lindo discurso, um lindo ensinamento, aonde ele falou do amor de Cristo, ele fala da salvação e ele exorta até mesmo. Até nessa semana eu vou querer falar um pouquinho com você ali ainda do capítulo 7, amanhã. Amém? Mas hoje eu quis focar nisso, nessa linda história. Uma história de alguém que levou a Cristo até o final, o testemunho de Cristo até o final. Ele disse estar disposto, não com palavras, mas com atitudes. E nós, até onde estamos dispostos a ir com Cristo e para Cristo? Estamos dispostos a largar os nossos desejos, os nossos pecados, os nossos embaraços? Estamos conseguindo olhar para Jesus, olhar para o alto, para onde vem o nosso socorro? Estamos conseguindo não olhar para o homem, não olhar para a circunstância? Ou tem vindo aquela opressão dia após dia, tentando nos parar? Nós estamos achando melhor ceder a essa opressão? Que nós possamos ir até o fim, para que no momento certo nós possamos dizer que acabamos a carreira, que guardamos a fé. Guarde a tua fé. Todo esse devocional Deus tem dado palavras para nós nesse sentido, de guardar a fé, de buscar. E não existe outra forma de nos aproximarmos de Deus, de sermos mulheres que vencem, de vencermos na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, se não for buscando a Deus e permanecendo firme. Lembra de Estevão? Vamos ler ali de novo no versículo 8? Esse tem que ser o nosso objetivo. A gente tem que querer mudar o nome ali e botar o meu nome e o teu nome. Olha o que diz ali de Estevão: cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Que a Vera seja cheia de fé e poder, que a Maria, que a Juscerema, que a Gabriela, que você seja cheia de poder e de fé. E que através da tua vida, Deus realize prodígios e maravilhas. Para isso, faça como Estevão, busque continuamente, busque a palavra e que da tua boca saia mais e mais da palavra de Deus. E não há como sair da palavra de Deus se você não colocar a palavra de Deus dentro de você todos os dias. Deus abençoe você. Nos vemos no próximo devocional.